O momento mais importante desta aula, antes do intervalo, será dado agora. Em cima disso aí, você vai começar a aprender análise sintática. É como é que você analisa um verbo. Bom, antes de analisar o verbo, você analisou o sujeito. Passou para o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Descobriu quem é o sujeito. Aí você vai analisar o verbo. Para verbo, a única coisa que você precisa decorar é isso aqui, ó. O nome dos verbos. Ele é intransitivo quando vier sem objeto. Ensinaram errado para vocês. Disseram que intransitivo é aquele que tem sentido completo. Besteira. Intransitivo não pede objeto. Vou mostrar isso hoje. Transitivo direto, quando pede um objeto direto. Isto é, se liga ao verbo sem preposição. Transitivo indireto, objeto indireto. Se liga ao verbo com preposição. Posso falar um negócio? Se você tiver que decorar alguma coisa para a próxima aula, então pelo menos decora a lista de preposição. O tempo todo eu estou falando isso. Tá? Transitivo direto e indireto, quando tiver dois objetos. Um direto e um indireto. E verbo de ligação, quando tiver predicativo de sujeito. Amanhã eu te dou uma frase e você já achou o sujeito, tá? Maravilha. Aí você fala, bom, agora eu vou analisar o verbo. Qual é o mecanismo para analisar um verbo? Primeiro passo, verificar se ele é verbo de ligação. Toda vez que eu falo isso, principalmente quando o concurso aqui é para professoras da rede pública. Na hora que eu falo isso na sala, uma olha para a outra com aquele sorrisinho dizendo, imagina. Por quê? Porque a gente aprende e acaba ensinando para os próprios alunos isso, que os verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar. Apareceu um dos 7, a gente põe de ligação e acerta. A gente nunca erra. Por que a gente nunca erra? Porque quem faz a pergunta é quem te deu a lista. Só isso. São 80 verbos na língua portuguesa que podem ser de ligação ou não. E cá entre nós, vocês querem a lista dos 80 para decorar? Eu dou. Óbvio que é inútil. Esquece. Guarda assim. Qualquer verbo da língua portuguesa pode ser de ligação. Nós temos, grosso modo, 10 mil verbos. Vamos fingir que os 10 mil pode ser de ligação. Ou não. Como é que eu vou saber quando eles são? Um verbo de ligação tem sempre que ter essas 3 características. Se não tiver uma das 3, já não é verbo de ligação. Sim, detalhe. E se ele não for verbo de ligação, você vai ter que decidir qual dos 4 ele é. Se ele é intransitivo, transitivo direto, indireto, ou transitivo direto e indireto. Então vamos lá mostrar para você como é que funciona o primeiro passo da análise de um verbo. O cara chega para mim e fala, a moça caiu de cama e sua mãe virou uma fera. A minha professora disse que verbos de ligação são só 7. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar. Ela não falou do cair e não falou do virar. Eu teria errado aí. Porque esses 2 verbos são verbos de ligação. Ué, como verbo de ligação? É só ler a frase. A moça caiu de cama. O cair aí está indicando uma ação ou um estado? Quando eu falo a moça caiu de cama, ela estava lá e fez blum, caiu? Não. Quer ver uma outra coisa? Dá para trocar pelo ser o estado. Dá para falar a moça está de cama. Não é mesmo? E tem uma qualidade essa moça. Qual é a qualidade que essa moça tem, que as meninas aqui da sala, nesse momento, não têm? Essa moça está o quê por ter caído de cama? Ela está doente. Então eu tenho realmente um verbo de ligação e o de cama é um predicativo de sujeito. Você vai entender legal isso que eu estou fazendo daqui 15 minutos. Então não se assuste muito em ficar voando nesse começo. Sua mãe virou uma fera. Olha para o virou. O virou indica isso aqui, ó. A mãe vinha andando, pegou uma fera e virou. Essa é a ideia? Então virou no indicação. Dá para falar que a mãe o quê? Está uma fera. Concorda comigo ou não? E tem uma qualidade para a mãe. Qual é a qualidade que essa mãe tem? Se ela está uma fera, ela está o quê? Nervosa, irritada. Olha o verbo virar como um verbo de ligação. Agora, quer começar a entender? Olha isso aqui. A moça caiu da cama
e virou o criado mudo. Podem ser verbos de ligação, o cair e o virar aí? Ou agora eles estão indicando ação, estão indicando movimento? Se eles estão indicando movimento, verbo de ligação eles não são. Daqui a 10 minutos eu estou mostrando o que eles são. O cair aqui é intransitivo, 10 minutos para ver por quê. E o virar, transitivo direto, ou de criado mudo é objeto direto. Começaram a entender minha brincadeira? Vamos em frente. A moça ia para casa. Posso dizer que esse verbo é de ligação? Claro que não. O verbo ir indica ação, movimento. O que ele é, Guidão? Você vai ver já já, ele é intransitivo. Já já eu mostro como descobrir isso aí. Agora, olha para essa outra. O verbo ir está indicando ação aí? A lua está indo? É essa a ideia? Não. Não. E não dá para trocar pelo verbo estar ou pelo verbo ser? Opa, posso falar a lua o quê? Está alta e não tem uma qualidade para essa lua? Qual é a qualidade dela? Alta. Olha, o mesmo verbo que lá em cima é intransitivo, aqui embaixo é verbo de ligação. Explicando melhor para todo mundo entender. Qualquer verbo pode ser de ligação, sim ou não? Desde que ele tenha quantas características? Falem. 3. Tem que ter as 3. 2 não dá, uma não dá. Tem que ter as 3. Olha isso aqui, ó. Permanecer indica estado. Permanecer, ó. Ficou parado. É ou não é? Quando eu falo a moça permaneceu triste, eu posso tranquilamente mudar o permanecer pelo estar. E dizer a moça o quê? Está triste? É ou não é? E triste é uma qualidade da moça. Olha o permanecer como verbo de ligação. Tá bom? Engraçado, o permanecer estava na tua lista. Ser, estar, permanecer, ficar. Quer dizer, toda vez que você via o permanecer, você marcava verbo de ligação. E por que você nunca errou? Porque quem deu a lista fazia a pergunta. Agora, o cara que vai fazer a pergunta para você não é o cara que deu a lista. Então, ele pode fazer isso aqui, ó. Se você olhar para o permanecer, vai notar que o permanecer aí indica estado. Tudo bem até aí ou não? Sim, porque permanecer não indica movimento, nunca. Vai perceber que dá para trocar pelo verbo estar. Dá para falar, a menina está em casa, mas está faltando alguma coisa aí. O que é que está faltando? A qualidade de sujeito. Está faltando o predicativo de sujeito. Então, o permanecer que estava na minha lista e que eu jurava que sempre era verbo de ligação, é verbo intransitivo. Já já eu estou mostrando como é que você descobre por que ele é intransitivo. Tá bom? Pô, Guidão, então não tem nenhum verbo de ligação? Como assim? Não tem nenhum verbo que o tempo todo seja de ligação? Olha, para falar a verdade, só existem 2 verbos que o tempo todo são de ligação. Quais seriam os 2? Falem para mim. O ser e o estar. Tudo bem? Será? O estar aí é verbo de ligação. Todo mundo sente isso ou não? Olha como estar indica estado. É ou não é? Eu nem vou perguntar se o estar pode ser trocado pelo estar, que é óbvio, né? E olha a qualidade da professora. Tudo bem? Então, o estar é verbo de ligação. Mas será que ele é sempre verbo de ligação? Olha isso aqui. Até o verbo estar, que eu uso para descobrir outros verbos de ligação, às vezes não é. Por que ele não é? O que é que está faltando aí? Uma qualidade para a professora, está faltando o predicativo de sujeito. Olha o verbo estar como verbo intransitivo aí. Cara, então não tem nenhum verbo que seja de ligação o tempo todo? Sim. Existe um verbo que o tempo todo é de ligação. Apareceu, pode marcar, ligação que você não erra. Que verbo é esse? Será? Olha como é verbo de ligação aí, é ou não é? O foi está indicando estado. Não vou trocar o verbo ser pelo verbo ser, que é óbvio. E animado é o predicativo de sujeito, qualidade. Mas será que o verbo ser vai ser o nosso único verbo que só será de ligação? Nem ele. Olha essa frase. Quando eu falo a aula foi na praça da cidade, o verbo aí não é verbo de ligação. Por que ele não é verbo de ligação? Ele indica estado, sem dúvida nenhuma. Ele é o verbo ser, então eu posso trocar pelo ser, mas está faltando uma qualidade para essa aula. Então esse verbo aqui é verbo intransitivo. Eu espero que você tenha entendido do que eu falei nesses últimos minutos, 30%.
Porque já já eu vou mostrar como é que se retorna isso aí. E quando o verbo não é verbo de ligação? Por exemplo, quando eu dou uma frase como essa, a palavra beijou, o verbo, indicação. Então ele não é verbo de ligação. O que é que eu faço para descobrir o que ele é? Quando um verbo não é de ligação, ou ele é intransitivo, ou transitivo direto, ou indireto, ou transitivo direto e indireto. Para descobrir qual dos quatro, você vai usar a fabulosa regra do esqueleto. A regra do esqueleto não é uma invenção minha. A regra do esqueleto é algo que já existe na nossa intuição de falante. Eu só coloquei a regra do esqueleto visualmente. Eu pego um quem, pego o verbo beijar 2 vezes e coloco um traço. Tudo que vier depois desse traço, eu vou chamar de objeto. E esse tudo vem à minha cabeça se eu precisar pensar. Vamos lá? Quem beija, beijo, o que é que vem à sua cabeça? Alguém. Apareceu alguma coisa depois da barra? Apareceu um objeto. Com esse alguém, tem palavras como a, ante, até, após, com, contra, tem preposição aí? Então esse objeto é direto. Se liga sem preposição. E o verbo é transitivo direto. Pronto. Acabei de analisar a frase de cima. Debaixo da namorada, que é o alguém, vou colocar objeto direto. Debaixo do beijou, vou colocar transitivo direto. Sobrou uma palavra aí. Por enquanto, até vocês voltarem do intervalo, toda a palavra que sobrar, no caso ternamente, vai ser uma adjunta adverbial. Eu nem vou falar, vou perguntar o que é o rapaz, que acho que todo mundo percebe que o rapaz é o sujeito da frase. Tudo bem? Isso é a regra do esqueleto. Olha como ela funciona maravilhosamente bem. O rapaz necessita de ajuda urgentemente. Necessitar não é verbo de ligação. Cadê predicativo de sujeito? Não tem. Vou fazer o esqueleto dele. Quem necessita, necessita. Fiz o traço. Vou deixar minha cabeça funcionar sozinha. Quem necessita, necessita, falem. De algo. Percebeu? Apareceu elemento depois da barra. Esse elemento que aparece, agora está com um de. Está com uma o quê? O que é isso? Preposição. Aqui então eu tenho um objeto indireto, o verbo é transitivo indireto, agora é só pegar o que você descobriu e jogar na frase. Quem necessita, necessita de algo. Ajuda, objeto direto. Verbo transitivo direto. Guidão, sobrou urgentemente. Por enquanto, para quebrar o galho, adjunto adverbial. Estamos indo? Cada vez vamos ficando melhor, quer ver? O rapaz entregou durante a festa uma lembrança querida à professora. O entregar indica movimento. Olha o que ele fez, ó. Pegou a lembrança e falou, ó, professora, está aqui e tal, do fundo do coração, ó. Movimento. Então, ligação não é. Esqueleto dele. Quem entrega, entrega. Falem. Vamos, gente. Toda vez que você entrega, entrega algo. Só que parece que a tua cabeça não parou de funcionar. Porque na tua cabeça, quando você fala quem entrega, entrega algo, vem mais uma ideia. Quem entrega, entrega algo a alguém. Ora, você tem agora um verbo com 2 objetos. O algo, nós vamos chamar de objeto direto, porque está sem preposição. O alguém, de indireto, porque está com preposição. E o verbo que tem 2 objetos, ganha o nome de transitivo direto e indireto. Agora é só descobrir o que cada uma das coisas corresponde lá em cima. Quem entrega, entrega algo. Cadê o algo lá em cima? Então a lembrança é o objeto direto. E quem entrega, entrega algo a alguém. Cadê o alguém lá em cima? Professora é o objeto indireto. E o verbo ganha o nome de transitivo direto e indireto. Guidão, sobrou durante a festa. Ótimo. Por enquanto, tudo que sobra, um adjunto adverbial. Estamos começando a entender? Agora, a hora de meter os 2 pés na lama é agora. Então, toda atenção é possível. O esqueleto é fácil. Ele vem na nossa cabeça naturalmente. Como eu falei, ele faz parte da nossa intuição de falante. Mas você precisa se regrar, né? Você entendeu como é o mecanismo dele. Tudo que vier depois da barra é objeto. Combinado?
Só que esse tudo só podem ser duas expressões, algo ou alguém. Ah, e eu já guardei, se for algo é direto, se for alguém é indireto. Eu falei isso? Bobagem. Tanto algo quanto alguém pode ser direto ou indireto. Vai depender se tem ou não preposição. Quer ver que legal? Comprei um carro. Me ajudem aí, falem. Quem compra, compra algo. Objeto direto. Precisava de um carro. Quem precisa, precisa de algo. Objeto indireto. Legal? Amo você. Quem ama, ama alguém. Objeto direto. Gosto de você. Quem gosta, gosta de alguém. Objeto indireto. Então, tanto algo quanto alguém pode ser direto ou indireto. Depende da presença ou não da preposição. Mas, pelo amor de Deus, só os dois é que podem ser objetos. Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui, ó. Sujeito Frei, tá bom para vocês ou não? Esqueleto do verbo morar. Pode falar. Quem mora, mora. O que é que vem à sua cabeça? Quem mora, mora algo? Quem mora, mora alguém? Quem mora, mora em algum lugar. É ou não é? Apareceu aí a palavra algo? Sim ou não? Apareceu a palavra alguém? Qualquer coisa diferente anula. Porque objeto não é. Ai, caraca, e daí? E daí que esse verbo é um verbo sem objeto. E quando o verbo não tem objeto, ele é intransitivo. Por isso ensinaram você errado. Disseram que verbo intransitivo não precisava de complemento. Tem verbo intransitivo que precisa. Você não pode chegar e falar, boa noite, eu moro, até logo. Você vai querer saber onde eu moro, tudo bem ou não? Então o verbo pede complemento. Só que o complemento dele não é algo, não é alguém, isto é, não é objeto. Agora é só chutar lá para cima. Debaixo do verbo intransitivo, e tudo aquilo que está lá sobrou. E aquilo que sobrou, adjunto adverbial de lugar. Já estamos mostrando como é que acha isso de outra forma. Cada vez a gente vai crescendo mais. Vamos nessa. Agora há pouco eu dei várias frases em que uma hora o verbo era de ligação, uma hora não era. Agora nós vamos retomar para descobrir o que ele era. Por exemplo, olha essa aqui. O verbo ir aí não é verbo de ligação, está indicando um movimento. Se eu quero saber o que ele é, esqueleto dele. E você já virou especialista em esqueleto. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Algum lugar pode ser objeto? Sim ou não, gente? Gente, por favor, precisa responder alguma coisa, vai. Não, se não é objeto, esse verbo é intransitivo. E o para casa, adjunto adverbial de lugar. Agora aqui, o próprio verbo ir virou verbo de ligação. Porque tem as três características. Estamos começando a sacar? Olha essa, ó. Verbo de ligação. Tem as três características. Olha lá. Indica estado, dá para trocar pelo estar, e tem o predicativo. Mas e aqui? Será que ele é verbo de ligação? Não. Cadê o predicativo? Não tem. Ué, o que eu faço? Esqueleto? Quem permanece, permanece. Fala. Em algum lugar. Algum lugar pode ser objeto? Então esse verbo é intransitivo e o em casa adjunto adverbial de lugar. O professor estava doente, verbo de ligação, tranquilo. Agora, a professora estava na sala de aula, é verbo de ligação isso? Esqueleto nele. Quem está, está? Vamos, gente. Em algum lugar. Se quem está, está em algum lugar, verbo intransitivo. Ou na sala, adjunto adverbial de lugar. A aula foi animada. Olha o verbo ser, tremendo verbo de ligação, né? Olha as três características. Já, a aula foi na praça da cidade? Cadê o predicativo? Cadê a qualidade dessa aula? Ué, como é que eu vou descobrir? Ora, se a aula foi, ela foi em algum lugar. Esse verbo é intransitivo, na praça da cidade é adjunto adverbial. Guidão, posso guardar que quando não é verbo de ligação é intransitivo? De jeito nenhum.
Vocês lembram dessa frase aqui, ó? Eu mostrei para você que quando eu digo a moça caiu de cama, é verbo de ligação. Porque a moça está doente. Quando eu falo a mãe virou uma fera, a mãe está nervosa, é verbo de ligação. Agora, aqui não é. Por que que aqui não é? Porque aqui tem movimento. Ora, como é que você faz o esqueleto do cair? Quem cai, falem. De algum lugar, isso. Algum lugar pode ser objeto? Falem para mim. Então, o cair aqui é verbo intransitivo. Isso aqui é um adjunto adverbial. Ah, então estou certo. Quando não é verbo de ligação, é intransitivo. Será que está? Faz o esqueleto aqui, ó. Quem vira? Pode falar. Quem vira, vira? Algo. Agora aqui eu tenho um objeto direto e um verbo transitivo direto. Então, guarde bem. É de ligação, é de ligação. Não é, aplica o esqueleto te avisa. Tudo bem? E agora nós vamos matar a pau com o esqueleto. Olha coisas que você nunca acertou na vida. O verbo beber aí, óbvio, indicação. Ó. Então, ligação não é. Que tipo de verbo ele é? Você fala. Quem bebe, bebe. Fala. Algo. Tem preposição no algo? Objeto direto, verbo transitivo direto. Vou chutar. Lá em cima, o vinho é o algo, objeto direto, e o verbo é transitivo direto. Tudo bem ou não? Só que vocês estão vendo alguma coisa diferente. Junto com o vinho tem o daquele. E o daquele é mistura de de mais aquele. Então tem uma preposição lá. É ou não é? Será que o esqueleto errou? O esqueleto é infalível. Por quê? Porque ele é intuitivo. Ué, mas eu estou vendo preposição lá. Você está vendo aquele caso raro do objeto direto preposicionado. Agora vamos imaginar isso numa questão? Vamos? O cara vai grifar o daquele vinho e vai afirmar o termo grifado é um objeto indireto. Coitado do garoto, vê o daquele, vê a preposição, diz que é verdadeiro. É verdadeiro que é um objeto indireto? Não. Ele é um objeto direto preposicionado. Olha que coisa linda essa. Namoro a ela desde garoto. Que tal vocês falarem comigo? Quem namora, namora. Alguém. Objeto direto, transitivo direto. Tudo bem ou não? Vou levar lá para cima. Tarará, ok? Mas esse a ela é um objeto direto normal ou ele é um objeto direto especial? Ele é especial. Por que ele é especial? Porque tem uma preposição lá. Então ele é um objeto direto que, falem para mim, preposicionado. Show de bola? O cara vai perguntar o que é o a ela, você vai direto na resposta objeto indireto, porque você está vendo a preposição. Só que o objeto pode ser direto? Pode. Pode ser indireto? Pode. Mas pode ser direto preposicionado. E quem te avisa? O esqueleto avisa os três. O direto, o indireto e o direto preposicionado. Guidão, está sobrando aquele desde garoto. O que é? Sobrou, por enquanto, adjunto adverbial. Essa aqui é linda de morrer, viu? Essa frase eu amo de paixão. Esqueleto desse verbo, vamos lá. Quem escreve, escreve. Repete, quem escreve, escreve algo. Só? Ou está vindo mais alguma ideia? Alguém. Todo cara que escreve, escreve algo a alguém. Estava dando essa aula num concurso anterior de vocês, uma menina veio e falou, não, professor, quem escreve só escreve algo. Eu falei, claro que não, filha, quem escreve, escreve algo a alguém. Falou, bobagem, professor. Quem escreve, escreve algo. Eu falei, por que você está falando isso? Ah, porque eu posso estar escrevendo para mim. Que coisa boa, né? Ela descobriu naquele momento, olha que emoção, que ela era alguém. Ô, gente, é algo, imagina só o choque que ela teve. Chegando a casa, né, virou para o marido e falou assim, nossa, marido, o professor deixou claro na sala que eu sou alguém. Aí o marido falou, cala a boca, não fica ouvindo essas bobagens que o professor bota na cabeça. Esse esqueleto é típico de verbo transitivo direto e indireto. Estou falando grego? Não, né? Aí você vai chutar lá em cima e põe transitivo direto e indireto. Só que, pelo amor de Deus, antes de dar a resposta, procura na frase o algo e procura na frase o alguém. Quem escreve, escreve algo.
o algo que ele escreveu está escrito lá? Vamos lá. Às vezes o esqueleto diz, tem objeto, só que você vai para a frase e não encontra. Ora, nem esquenta. Volta e elimina. Quem escreve, escreve algo a alguém. O alguém a que ele escreveu está escrito lá na frase? Não. Então volta aqui e elimina. Espera aí, você estava chamando o verbo de transitivo direto e indireto porque você esperava encontrar quantos objetos? 2. Quantos objetos você encontrou? Nenhum. Então o verbo escrever, na verdade, ele é verbo o que aí? Intransitivo. Aí você vai e muda a tua opinião. Tá, Guidão, e todo esse resto que sobrou? Por enquanto, tudo que sobra é adjunto que fala? Adverbial. Será que vocês entenderam o que eu falei? A transitividade de um verbo é natural, mas na frase ela é relativa. Não entendi isso. Olha para mim, ó. Eu chego e digo, escrevi uma carta. Quem escreve, escreve algo. Transitivo direto. Escrevi para você. Quem escreve, escreve para alguém. Objeto indireto. Escrevi uma carta para você. Quem escreve, escreve algo, falem a alguém. Direto e indireto. Tudo bem até aí ou não? Aí eu falo, escrevi ontem, à noite, bastante, com uma caneta de ouro. Eu pus o algo que eu escrevi? Eu pus o alguém para quem eu escrevi? Então esse verbo é verbo o quê? Fala intransitivo. E essa montoeira de bobagem que eu pus depois? Tudo adjunto, adverbial. Perguntas? Show de bola, né? Intervalo. Legal. O maior desafio que um professor de português encontra é quando ele tenta dar esse assunto para os garotos. Alguns passam batido, deixam estar, falam do jeito que acham que está correto e a dificuldade de entender segue em frente. Isso sempre foi um desafio para mim, né? Até que um dia eu parei para pensar, mas pensei muito, acredito que eu estou falando, demorei uns 5 anos para chegar a isso que eu vou mostrar para vocês. Que o camarada, ele para fazer uma questão, seja num concurso, seja no vestibular, ele precisa dar para você uma frase. Aqui está. E ele precisa grifar uma palavra. Na hora que ele grifa a palavra, ele cai na tabelinha que eu vou mostrar. E essa tabelinha, ela quando não te dá a resposta, opa, o que ele grifou é isso, ela te dá as opções. E quando ela te dá opções, tem macetes que eu vou ensinar, que ensinam você a ver qual das opções é. Vamos começar a mostrar para você isso aqui. Toda oração apresenta 2 elementos fundamentais. Um substantivo e um verbo. O substantivo sempre virá ligado ao verbo. Se o cara grifar um substantivo, ou ele grifou o sujeito ou grifou o objeto da frase. Então, no momento em que eu grifei amigos, eu posso colocar A, B, C, D e E, mas a resposta ou é sujeito ou é objeto, porque é um substantivo. Legal? Ora, para saber se é sujeito, você tem regra, para saber se é objeto, você também tem. Se o verbo é o verbo deixar, olha lá, sempre grifando o verbo, né? O verbo é fundamental você grifar. Se o verbo é o verbo deixar, o sujeito é aquele que deixa. Qual é o aquele que deixa? Tudo isso que está aqui, ó. Meus 2 amigos de São Paulo. Só que o núcleo é uma palavra só. Vou botar até a letra N para indicar que é núcleo. Do sujeito simples, porque é um núcleo só, uma palavra só. Certo? Ele podia ter grifado essa outra palavra, que é um substantivo. Ora, na hora que ele grifa o substantivo, ou ele grifou o sujeito, ou ele grifou o objeto. Sala, sujeito não é, porque já está lá. Então, sala, provavelmente, é o núcleo do objeto. Esse objeto pode ser direto, pode ser indireto, e pode ser até um predicativo do sujeito, se esse verbo for verbo de ligação. Ora, como é que eu descubro que sala é? Verbo de ligação, isso aqui não é. Esqueleto do deixar, quem deixa, deixa. Algo. Qual é o algo que os amigos deixaram? A sala de jantar muito suja. Núcleo, sala. Núcleo do objeto direto.
Olha ali, ó. Aqueles dois rapazes compraram os barcos. Eu quero saber o que é rapazes e quero saber o que é barcos. Por que eu mato com facilidade? Se o verbo é o verbo comprar, o sujeito é aquele que compra. Qual é o aquele que compra? Os rapazes. O esqueleto do comprar. Todo cara que compra, compra algo. Qual é o algo que os rapazes compraram? Os barcos. Tudo bem até aí ou não? Mas ele pode grifar um pronome. Por isso, gente, listinha de pronome, listinha de advérbio, listinha de conjunção, fundamental, para reconhecer. Ele pode grifar um pronome. Por exemplo, onde é que eu tenho um pronome aqui? Eu tenho um pronome aqui, ó. Legal? Olha o pronome aqui. Normalmente, o pronome faz isso, ó. Se refere a um substantivo. Tudo bem? Olha lá, normalmente o pronome faz isso. E se o pronome está ligado a substantivo, e ele perguntar o que é, você já matou. Pronome ligado a substantivo é uma coisa só, a. Pô, o que é a? Adjunto, adnominal. O nome é fácil de guardar. Se o pronome está junto do substantivo, e o substantivo é o nome das coisas, amigos é o nome que eu dou para uma pessoa ou para pessoas que têm uma relação pessoal comigo, tudo que vem junto do substantivo vem junto do nome. Logo, esse tudo é um adjunto, adnominal. Então, se eu te perguntar o que o meus aqui é, adjunto adnominal. Eu tenho um pronome nessa frase aí de baixo, que é o aqueles pronome demonstrativo. Repare que esse aqueles está ligado a rapazes, é um pronome ligado a um substantivo, pronome ligado a substantivo, adjunto adnominal. Tudo bem? Ah, bom, mas ele podia grifar, sabe o quê? O 2. E o 2 é numeral. Todo mundo percebe que o 2 é numeral? E acho que todo mundo percebe que o 2 está ligado ao substantivo rapazes, pode reparar. E se há uma lógica no que eu estou ensinando, e o que existe mais nessa tabela é a lógica, todo numeral ligado a substantivo é sempre e unicamente adjunto adnominal. Então, se eu grifar o 2 e perguntar o que é, você vai dizer adjunto adnominal. Ó, eu tenho um 2 aqui, tá vendo? Ó. Numeral ligado a substantivo, adjunto adnominal. Que outra coisa ele podia grifar? Puta, só está sobrando uma palavrinha aí. Qual palavra está sobrando aí? O os. Olha o que o os é. Um artigo. E tudo que vem ligado a substantivo, você já se tocou, é sempre adjunto adnominal. Como esse os está ligado ao substantivo barcos, esse os é adjunto adnominal. Qual é a pior questão que o cara pode fazer de análise sintática? Quantos adjuntos adnominais existem na frase? E te dá a frase. E na letra A ele põe 2, na letra B 3, na letra C 4, na letra número. O que é que você precisa fazer para descobrir quantos? Tem que analisar a frase toda. Entenderam com clareza o que eu estou fazendo? Agora, usando essa tabela, eu não tenho que errar. Onde é que eu tenho adjunto adnominal? Quando eu tenho palavras ligadas ao substantivo. E quais são elas? Pronome, está vendo aí ou não? Artigo e numeral. Se você reconhece que a palavra é um pronome, é um artigo, é um numeral, você reconhece um adjunto adnominal. Eu tenho um artigo aí. Olha esse A. Esse A está ligado à sala. Sala é um substantivo, mais um adjunto adnominal. Então, se eu te perguntasse quantos adjuntos eu tenho nesta oração, até agora, eu tenho 3. Legal? Mas essa tabela pode evoluir, quer ver? Está vendo aquele pronome? Ele pode fazer isso, ó. Está enxergando? Pode estar ligado ao verbo. E se existe lógica na minha tabela, tudo que vem ligado a verbo só pode ser 2 coisas. Sujeito ou objeto. Caraca, olha para guardar como é fácil. Tudo que vem ligado a substantivo é adjunto adnominal. E tudo que vem ligado a verbo é sujeito, é objeto. Amanhã eu te dou essa frase. Elas beijaram-nos.
eu tenho dois pronomes, elas e nos, certo? Os dois estão ligados ao verbo beijar, é ou não é? Um vai ser o sujeito, o outro vai ser o objeto. Ora, qual que vai ser o sujeito? Aquele que beija. Quem é o aquele que beija? Elas. E se o elas é o sujeito, o nos é o objeto. Aí você diria, tá, mas que objeto? Esqueleto. Quem beija, beija? Vamos, gente, falem. Quem beija, beija? Alguém. Objeto direto. Olha essa frase todinha analisada. Elas é o sujeito, quem beija, beija alguém, ou alguém somos nós, objeto direto. Tudo bem? Agora, o que mais eu posso ter? Eu posso ter um numeral ligado a um verbo. E se existe lógica na minha tabela, tudo que vem ligado a verbo, ou é sujeito ou é objeto. Então amanhã, se eu te dou essa frase, só vieram dois, e eu pergunto o que é esse dois? Dois é o numeral ligado ao verbo, vieram. Esse dois ou é sujeito ou é objeto. Primeiro, o que é que você vê? Se ele é sujeito. Se não for, ele é objeto. Olha, se o verbo é o verbo vieram, o sujeito é aquele que vieram. Qual é o aquele que vieram aí? Falem para mim. Dois. Esse dois é o sujeito da frase. E nem podia ser objeto. Quer ver porque não pode? Faz o esqueleto. Quem vem, vem de algum lugar. Vai de novo? Quem vem, vem de algum lugar. Algum lugar pode ser objeto? Esse verbo é intransitivo. Cuidado, aquele só que está sobrando. Já eu estou mostrando. Um adjunto adverbial de lugar. Qual é a minha intenção? É que ao ir embora para casa, essa frase que você está vendo aí atrás, esteja totalmente analisada, palavra por palavra. Para não ficar um monte de flecha, né? Porque eu vou botar mais coisas, eu vou recuperar parte daquilo que estava lá atrás. Eu vou trazer para cá as duas palavras mais importantes, que são o substantivo ligado ao verbo. Às vezes, eu tenho uma frase como essa, tá vendo não? Bacana, né? E tem coisa aí que eu vou clicar porque eu acho que você já consegue analisar. Quer ver? Ó. Ah, esse velho é muito louco, eu não consigo analisar isso tudo. Consegue sim, quer ver? Cadê o verbo aí? Compraram. Se o verbo é o verbo comprar, o sujeito não é aquele que compra? Sim ou não? Qual é o aquele que compra? Rapaz, sujeito. O os não é um artigo? Que eu acabei de falar, todo artigo é adjunto? Adnominal. Quem compra, compra, fala. Algo, qual é o algo que os simpáticos rapazes compraram? Vamos, gente. Casa, objeto direto. O uma não é um artigo de casa? Outro adjunto adnominal. Então, tudo que está aí, deu legal. Mas agora estão sobrando duas palavrinhas. Quais são as duas palavrinhas que estão sobrando? Os simpáticos e o bela. Os dois são adjetivos, tá bom? Se o cara grifar qualquer um dos dois, repare, o adjetivo serve para dar qualidade a um substantivo. Então amanhã, se o cara grifar um adjetivo e perguntar o que é, ele pode ser três coisas. AA, PS ou PO. Você fala, putz, velho, que ferrada. Meu, pelo amor de Deus, não são 5 alternativas? 2 já foram para o saco. Ou é AA, ou é PS, ou é PO. Se o cara puser lá, por exemplo, o simpáticos é sujeito, está errado. É aposto, está errado. Um adjetivo, ou é AA, ou é PS, ou é PO. Está aqui para você perceber. Eu sei que você está pensando, pô, mas 3 são 3, né? Para saber qual é a resposta, pelo amor de Deus. Então vamos tentar diminuir de 3 para 2, vamos? Quem é que é simpático aqui? Rapazes. Dá para perceber que esse adjetivo está ligado ao sujeito da frase? Sim ou não? Quando um adjetivo está ligado ao sujeito, ele só pode ser duas coisas. Ou ele é AA, o que é AA? Adjunto adnominal, ou ele é PS. O que é PS? Predicativo do sujeito. Eu nunca posso chamar esses simpáticos de PO, porque PO é predicativo do objeto. O simpático aí é o rapaz. Tá bom? Legal, legal, legal. E como é que eu vou diferenciar um do outro? Ora, você vai diferenciar pela dificílima regra. É tão difícil que eu tenho até medo de ensinar. A regra do verbo no meio. Que diabo é isso? Olhou para o adjetivo e olhou para o substantivo. Tem um verbo separando, ele é predicativo do sujeito.
não tem verbo separando, ele está junto. Ele é adjunto adnominal. Ah, caraca, não pode ser tão fácil assim. Quer ver como é? Vem comigo. Que tipo de palavra simpáticos é? Por favor, falem. Adjetivo. Um adjetivo pode ser quantas coisas? Falem. 3. Simpático não é o rapaz? Sim ou não? Então vou eliminar o PO. Alguém não entendeu por que eu eliminei o PO? PO é predicativo do quê? Falem. Do objeto. E toda vez, pequena, que sobra uma duplinha, o velho ensina uma regrinha. Qual é a duplinha que sobrou? A e PS. Qual é a regra que você vai usar? Esqueleto? Só se você for um tanso. Esqueleto é para analisar verbo. Regra do X? Você é uma anta capivara gorda. Regra do X é para achar sujeito. Para saber se é A ou PS, é só olhar. Olha como é difícil. Se tem um verbo no meio. Pergunto, entre simpáticos e rapazes, tem um verbo no meio? Sim ou não? Então, o que você tem aqui é um adjunto adnominal. Pô, cara, não pode ser tão fácil assim. Vamos ver. O rapaz saiu de casa nervoso. Eu vou analisar algumas coisas que eu acho que você já sabe analisar. Turum? Será que eu exagerei? Vamos ver. Quem é o sujeito aí? Rápido. Rapaz, o não é artigo? Todo artigo é adjunto de nome? Não. Esqueleto do verbo sair. Quem sai, sai? Amo. Quem sai, sai? De algum lugar. Algum lugar pode ser objeto? Então esse verbo é intransitivo. O de casa, adjunto adverbial de lugar. Tá bom até aí ou não? Sobrou uma única palavrinha. Qual palavrinha sobrou? O nervoso. Nervoso não é adjetivo? Adjetivo pode ser quantas coisas? Fala. 3. A, PS ou PO. Quem é que está nervoso aqui? O rapaz. Se o rapaz está nervoso, eliminei o PO. Predicativo do objeto não pode ser. Legal? Ou é A, ou é o quê, pessoal? PS. Para saber se é A ou PS, olha que regra difícil. Entre o nervoso e o rapaz, tem um verbo? Sim ou não? Tem ou não tem? Então isso aí é um predicativo de sujeito. E aqui está uma segunda mentira que pregaram em vocês. Que o predicativo de sujeito vem só com verbo de ligação. Mentira. O predicativo de sujeito vem com qualquer verbo. Aí, por exemplo, o verbo é intransitivo. Você está com a ligeira impressão de que entendeu. Mas isso é um engano. Você vai dizer que entendeu se passar por essa frase que eu vou dar. Furioso, o velho mestre ficou. Vou analisar o sujeito da frase. Tá bom? Tá bom? Não vou analisar aquele o, porque já virou carne de vaca. Aquele o é um artigo, é um adjunto de nome? Não. Tudo bem até aí ou não? Só que agora eu quero saber 2 adjetivos. O furioso e o velho. Vou começar com o velho. Quem é que é velho aqui? Mestre. Se o mestre é velho, eu vou eliminar o PO do mestre. Tudo bem? Ou é A ou é PS. Alguém não entendeu? Levanta o braço. Entre o velho e o mestre, tem um verbo separando? Tem ou não? Não. Então eu já matei. O velho é um adjunto adnominal. Tudo bem até aí ou não? Agora olha que coisa linda. Vou analisar o furioso. Quem é que está furioso aqui? O mestre. Posso eliminar o PO então? Posso ou não? Sobrou A e PS. Para saber se é A ou PS, qual é a regrinha? Regra do verbo no meio. Entre o furioso e o mestre, tem um verbo separando? Quero ouvir. Tem um verbo separando ou não? Quero ouvir todo mundo falando. Tem um verbo separando ou não tem? Tem. Eu não estou vendo verbo nenhum. Tem um verbo separando. Nunca analise uma frase que esteja invertida. Você fala desse jeito? Como é que você fala essa frase? O velho mestre ficou furioso. Na hora que você põe na ordem normal, tem um velho separando. Tem um verbo separando ou não tem? Se tem um verbo separando, eu tenho um predicativo de sujeito. E quer ver que coisa linda? Que tipo de verbo é esse ficou? Não sei. Ele pode ser de ligação, pode ou não pode? Vamos ver? Ele indicação ou estado? Ficar indicação, moçada? Não. Dá para trocar por ser ou estar? Tem predicativo de sujeito?
Então você tem um verbo de ligação aí. Agora você vai ver a primeira pergunta que eles farão dessa segunda parte da minha aula. Olha que frase linda aquela lá em cima. Os simpáticos rapazes compraram uma bela casa. Está faltando uma palavra só para a gente fechar o negócio. Qual é a palavra? Bela. Ora, o bela é adjetivo, não é? Pode ser três coisas, não pode? Pode ou não pode? Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Esse suja não é um adjetivo? É ou não é? Se ele é adjetivo, pode ser A, pode ou não pode? PS é o que mais? PO. Quem é que é suja aqui? A sala. Não é? Então eu já posso eliminar o PS agora. Ô cacete, não entendi. PS é predicativo do que? Fala. A sala é objeto. Então se quer chamar de PS, chama, mas você vai errar feio. É o caso lá. Quem é que é bela aqui? A casa. Se a casa é bela, qual que eu elimino dos três? Oi? PS. Sobra o quê? A e PO. Qual é a regra que você vai usar? Regra do verbo no meio? Aí você bate palma com as orelhas, não é mesmo? A regra do verbo no meio é quando você quer saber se você tem um A ou um PS. Agora você quer saber se é A ou PO. Ei, caraca, lá vem regra. Toda vez que sobra uma duplinha, o velho ensina uma regrinha. E qual é a regrinha? A famosa, a espetacular regra do trocar para ver se desce. Caraca. Quando é que eu aplico a regra do trocar para ver se desce? Quando o adjetivo estiver ligado ao objeto. Aí ou ele é A ou ele é PS. Aí você troca para ver se desce. Se descer, é porque não tinha que ficar junto. Se não tinha que ficar junto, não era adjunto. Agora, se desce, não era adjunto, então era predicativo. Agora, se não desce, é porque tinha que ficar junto. Se tinha que ficar junto, é um adjunto. Vocês não entenderam porra nenhuma do que eu falei, concordam comigo? Então vamos lá. Os simpáticos rapazes compraram uma bela casa. Eu vou pegar todo o objeto, lê para mim esse objeto. Uma bela casa. E vou trocar pelos pronomes ele, ela, eles ou elas. Pode hoje falar errado que eu até deixo. Os simpáticos rapazes compraram ela. Tá bom ou não? O que é que você quer saber? O que o bela é, não é? Escreve o bela aqui do lado. E lê, por favor, a frase daqui até aqui, indo para baixo. Tem que ler, leiam. Os simpáticos rapazes, continuem lendo, compraram ela bela. Ficou bom? Ficou legal esse bela? Então o bela que está lá em cima não desceu. Quando ele não desce, é porque ele quis ficar junto. Se ele quis ficar junto, ele é um adjunto adnominal. Calma, não fiquem nervosos, vocês vão entender. Namoro uma garota bonita. Concorda que esse bonita pode ser três coisas? É um adjetivo? Tem garoto aqui que é inteligente, já está percebendo que a regra vale a pena. Caraca, de 5 alternativas, eu caio para 3. E em poucos instantes eu já caio para 2. Aí eu aplico a regrinha e descubro. É o caso de baixo, ó. Acho esta moça bonita. Também vai ser a mesma coisa. O bonita não é a garota? Sim ou não? É ou não é? Então eu posso eliminar o PS. Vocês concordam comigo ou não? Hã? Se eu quiser saber se é A ou PO, eu tenho uma regra. Qual é a regra? Qual é o nome da regra, pessoal? Regra do verbo no meio? Não, regra do trocar para ver se desce. Ó, vou ver o que é daqui a pouco. Aqui embaixo, as três coisas de novo, sim ou não? Bonita é a moça. PS foi pro saco. Se eu quero saber qual dos dois, eu troco para ver se desce. Então vamos lá. Vamos trocar. Namoro uma garota bonita. Troca. Namoro ela bonita. Ficou bom? Vamos lá, gente. Ficou bom ou não? Se não ficou bom, não desceu. E quando não desce, o que o bonita é? Adjunto adnominal. Agora, olha que coisa linda. Vai. Acho essa moça bonita. Fala. Acho ela bonita. Ficou bom ou não ficou? Se ficou bom, aí desceu.
E se desceu, não ficou junto. Se não ficou junto, é predicativo do objeto. Pararirarará. Suja é um adjetivo? Tudo bem até aí ou não? Se ele é um adjetivo, pode ser A, PS ou PO. Pode ou não pode? Como suja é o objeto, PS não pode ser. Estou falando grego aqui? Quero saber se é A ou PO. Olha o que eu vou fazer. Vou trocar para ver se desce. Troco o sala por ela e ponho suja aqui para ver se dá sentido, se fica legal. Lê a frase. Meus 2 amigos de São Paulo, continuem. Deixaram ela suja. Ficou legal ou não ficou? Se ficou legal, é adjunto ou é PO? Falem para mim. PO. Matamos a pau? Vamos ver. Essa foi uma questão de concurso. O cara virou e disse: trata-se de uma questão ambígua, que permitiria 2 análises diferentes. Qual seria a análise? É lógico que ele está falando dos adjetivos, né? Snob e elegante. Se são adjetivos, é só trocar para ver se desce, porque estão ligados ao objeto. Estou indo muito rápido ou não? Por que que ela é ambígua? Porque eu posso estar dizendo, ele considerou o elegante rapaz, o cara é elegante, ele considerou esse cara um snob. Ou ele considerou elegante, bem vestido. Aquele rapaz snob. São 2 sentidos diferentes. Ora, eu posso chegar e dizer isso aqui. É ou não é? Na hora que eu faço isso, o que que o snob é? P.O. O que que o elegante é? Vamos? Ah, tudo bem até aí ou não? Agora, olha a mesma frase. Legal? Hã? Vou ler de outro jeito. Na verdade, ele considerou o cara elegante. O elegante desceu. Se o elegante desceu, o elegante é o quê? Fala. Vamos, gente. P.O. E o snob? Ah. Perguntas? Toda vez que você vira um advérbio, ele vai estar fazendo isso, ó, ligado a verbo. Falei isso hoje. Adjetivo ou outro advérbio. O advérbio é uma baba. Só pode ser adjunto adverbial. Olha para mim nessa frase que eu tenho um advérbio aqui. Dá uma olhadinha. Tá vendo esse muito? Hã? Esse muito é um advérbio porque está modificando o sentido do adjetivo suja. Todo advérbio é um adjunto adverbial. Essa talvez seja a questão que mais vai derrubar aluno. Imagina, professor, tão fácil, não é? Quer ver? Isso aqui é um advérbio. Está ligado ao verbo. Dá para perceber? Isso aqui é um advérbio. Está ligado ao adjetivo. Tudo bem? Isso aqui é um advérbio. Está ligado a outro advérbio. Olha lá. Quem vive, vive. Verbo intransitivo. Bem, advérbio de modo. O muito está aumentando o bem. Está se referindo ao bem. O muito, adjunto adverbial. Por que que essa questão é a que mais reprova? Porque ele pode pedir isso aqui, ó. E grifar o muito. Na hora que ele grifa o muito, 99% vai dizer adjunto adverbial de intensidade. Todo mundo vai dizer isso. E não é. Por que não é? A que palavra o muito se refere? Vamos, gente. A dinheiro. A dinheiro. E advérbio nunca se liga a substantivo. Olha aqui, ó. Você nunca vai ter advérbio aqui, ó. Tá, e esse muito é o quê? Por isso tem que saber as listinhas. Esse muito é pronome indefinido. Ora, pela tabelinha que ficou para trás, mas acho que você lembra, se ele é um pronome e está ligado a um substantivo,
Ele é um adjunto adnominal. Dá para errar essa aí ou não dá? Claro que dá. E o pior, a pior pegadinha eu não mostrei ainda. E cuidado, não é só o muito que faz isso, viu? Trabalho bastante, você é bastante bonita, tenho bastante dinheiro. Trabalho pouco, você é pouco bonita, tenho pouco dinheiro. Trabalho mais, você é mais bonita, tenho mais dinheiro. Trabalho menos, você é menos bonita, tenho menos dinheiro. Tem um monte de palavras que pode ser advérbio e pode ser pronome indefinido. Como é que você vai diferenciar? O advérbio vai estar ligado a verbo, adjetivo ou outro advérbio. O pronome vai estar ligado a substantivo. Isto é, nunca o pronome vai estar ligado, perdão, nunca o advérbio vai estar ligado ao substantivo. Estamos começando a entrar na parte gostosa. Só se for para você, o babaca. Amanhã o cara grifa uma loque. Aí você diria, meu Deus, o que é loque? Loque é locução. Em vez de grifar uma palavra só, vocês viram que eu fui grifando uma palavra de cada vez? O cara grifa duas. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Grifei uma locução. Sabe como é que você percebe que é locução? Duas palavras e a primeira é preposição. Ante, até, após, com, contra, de, desde. Porra, precisa decorar essa lista. Preposição. Toda vez que ele grifa uma locução, a resposta ou está aqui, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Porque locuções, só três. Essa tem resposta seca, que é locução ligada a adjetivo ou locução ligada a advérbio. Índice de acerto quando elas caem, -4. Não dá nem positivo o número. Toda locução ligada a adjetivo ou ligada a advérbio é só complemento nominal. Você vai entender agora. Lê a frase com calma. Repare que eu tenho sujeito ele. O verbo votar aí é intransitivo, porque eu não disse em quem. Quem vota, vota. Verbo intransitivo. Toda palavra terminada em mente é advérbio. Então, adjunto adverbial. Só que o cara quer saber de mim o que é o ao projeto. Ao projeto não é palavra, é locução. Tem três palavras aí. Tem o a preposição, o artigo e o projeto substantivo. E é fácil matar. Essa locução está ligada a um advérbio. Locução, quando está ligada a advérbio, só pode ser complemento nominal. E é mesmo. Esse ao projeto completa o significado da palavra favoravelmente. Todo cara que vota favoravelmente, sempre vota favoravelmente, falem, há alguma coisa. Quer ver como fica sem sentido? Eu chegar e falar, boa noite, minha gente, votei favoravelmente. Até logo, pessoal. Falar, o velho bebê no intervalo. Porque para eu falar isso, no mínimo, vocês devem saber ao que eu votei. Querem entender melhor? Está aqui, ó. Sou favorável a você. Sujeito eu, tá bom? Favorável é adjetivo. Você viu que eu já fui direto na resposta? Vamos ver se você mataria? Favorável não é uma qualidade? Pode ser A, PS ou PO. Estão me acompanhando? Quem é que é favorável? Não sou eu? Eu não é o sujeito? PO foi para o espaço. Sobrou A e sobrou PS. Qual é a regra para saber se é A ou PS? Verbo no meio. Entre o eu, que está escondido, e o favorável, tem um verbo no meio? Claro que tem. Predicativo do sujeito. E o verbo ser o verbo de ligação. Mas qual é a pergunta que o cara vai fazer? O a você. O a você é uma palavra ou é uma locução? O a você é uma locução. Porque eu tenho duas palavras e a primeira é preposição. E essa locução está ligada a favorável. Favorável é um adjetivo. Eu estou com isso aqui, ó. Toda locução ligada a adjetivo só pode ser uma coisa só. Então, se o cara grifar o a você, ele vai botar 5 alternativas, uma resposta e 4 bobagens. Porque não dá nem para pegar você. Locução ligada a adjetivo, locução ligada a advérbio, é sempre complemento nominal. E é mesmo. Toda vez que você é favorável a alguém. Se você quiser entender essa parte que eu estou agora, que é a mais difícil de todas, é só prestar atenção nesse próximo passo. Comprei um barco de pesca.
Vocês concordam que o sujeito sou eu? Sim ou não? Quem compra, compra. Qual é o algo que eu comprei? Barco, objeto direto. Não analisei o um, porque já virou carne de vaca. Um é artigo, adjunto, adnome, não. Tá bom? O que eu quero saber? De pesca. De pesca é uma locução ligada a barco. Peraí. Ei. É essa locução aqui que está aí? Barco é adjetivo? Barco é advérbio? Que tipo de palavra barco é? Substantivo. Então, olha o que é que eu tenho. E é a locução mais carregada de possibilidades. Toda vez que ele grifa uma locução ligada a um substantivo, pode ser 4 coisas. Ele só vai botar uma besteira na letra E. Vai meter lá um adjunto adverbial litorâneo, que é para pegar os tanso. Mas qualquer uma das 4 são possíveis. Uma menina perguntou para mim, lá no cursinho de manhã, tá, professor, mas como é que eu saio de 4? Eu falei, muito fácil. Primeiro você abaixa com bastante calma o corpo, até colocar as patinhas no chão, e aí vai trotando no início para pegar jeito, né? Como é que eu saio das 4? Eu acho que você podia me ajudar. O que é que não pode ser de jeito nenhum nessas 4? Isso, garotas. Não pode ser PS. Precisa explicar porque não dá para ser PS? PS é predicativo do quê? Fale, figurinhas. Sujeito. PS é predicativo do sujeito. E o barco é objeto. PS não pode ser. Pronto, já estou com 3. Melhorar nas minhas chances. Vou pegar uma duplinha que eu tenho regra. A e PO. Qual é a regrinha para saber se é A ou PO? Trocar para ver se desce. Ó. Vou trocar para ver se desce. Vou trocar isso aqui por um ele. Comprei ele e vou descer o de pesca. Posso falar comprei ele de pesca? Não. Então PO foi para o saco. Sobrou uma duplinha. Qual duplinha sobrou? A ou CN. E o que acontece quando sobra uma duplinha? O velho ensina uma regrinha. Essa é ridícula. Toda vez que você tem uma locução ligada a um substantivo, é o que está acontecendo aí, não é? E ele é concreto, é sempre adjunto adnominal. Então, de pesca é adjunto adnominal. Eu ia deixar para o final para fazer um certo charme, mas não vou deixar fazer isso não. Dá uma olhadinha naquela minha frase, tá vendo? Imagina se o cara grifar o de São Paulo e perguntar o seguinte, trata-se de um adjunto adverbial de lugar. Quantos segundos você demoraria para errar essa questão? Quantos segundos você demoraria para dizer que esse de São Paulo é um adjunto adverbial de lugar? Quantos? Só que você vai fazer isso se você quiser. É problema seu. Eu não posso fazer mais nada. Olha, com quem está o de São Paulo? Sim, você refere a que palavra? O de São Paulo? Vamos, gente. Amigos. Não é locução ligada a substantivo? É ou não é? Pode ser CN, vai falando. Ah, que mais? PS, que mais? PO, queima uma. PO, por que não pode ser PO? Ai, pessoal, vamos lá, vai, por que não pode ser PO? Amigo é sujeito. Para saber se é A ou PS, qual é a regrinha? Já esqueceu? Verbo no meio. Entre o de São Paulo e o amigos tem um verbo? PS não é. Sobrou CN ou A, tudo bem? Presta atenção na minha pergunta. Suponhamos que amigos fosse um adjetivo. Eu teria um complemento nominal ali. Tudo bem ou não? Suponhamos que amigos fosse um advérbio. Eu teria um complemento nominal. Mas amigos é um substantivo concreto. Eu tenho um adjunto adnominal. Qual que você acha que é o índice de acerto de uma questão dessa? 0. 0. Perguntas, por favor.
Puta, estou quase acabando aquela frase, olha que legal. Está sobrando uma locução lá. Qual é a locução que está sobrando? Hã? De jantar. De jantar não está com sala? Tá ou não está? Hã? Se está com sala, a sala não é o substantivo? Então, de jantar pode ser, vai falando. A, PS, PO ou CN, concorda comigo ou não? E ele vai pôr as 4. Uma garota do cursinho de manhã falou, tá, e se ele não puser as 4? Falei, como assim? Se ele puser só 3? Eu falei, eu vou dar corda para essa mulher. Eu falei, é mesmo, cara, eu nunca tinha pensado. E se ele só puser 2? É, professor. Se ele só puser 2? Eu falei, pois é, né? Pior se ele puser uma só das 4, é ou não é? Eu falei, não tinha pensado nisso. Se ele puser uma só das 4, o que o idiota fez, porra? Te deu a resposta. Mas você pegou um cara filho da mãe, cara bom de teste, botou as 4. Você vai esquentar a cabeça? De jantar não está com sala? Elimina uma. Oi? PS. Tá bom? Vou eliminar outra. Quer ver? CN. Ué, por que você eliminou o CN? Porque sala é um concreto. Nunca vai ser complemento nominal se o substantivo é concreto. Sobrou uma duplinha. Qual é a duplinha que sobrou? A e PO. Qual é a regra que você vai usar? Esqueleto? Regra do X? Verbo no meio? Qual é a regra? Trocar para ver se desce. Então vamos lá? Meus 2 amigos de São Paulo deixaram ela de jantar. Desceu? Vamos, gente? Não. Se não desce, PO não é. Isso aqui é um adjunto adnominal. Pergunta tenebrosa que o cara pode fazer. Quantos adjuntos adnominais está nessa pironga aqui? Porra, tranquilo? Mais fácil que passar rasteira na voz, segue manca. Ó, 1, 2, 3. Tudo bem? 4, 5 adjuntos adnominais eu tenho nessa frase. Para chegar a essa resposta, precisa analisar tudo. Gostei? Olha que linda essa frase. Assaltar o banco da cidade. Sujeito indeterminado. Dá para sentir? Pode ter sido um cara que assaltou? Pode ou não pode? Pode ter sido um grupo. Sujeito indeterminado. Esqueleto do verbo assaltar. Quem assalta, assalta? Algo. Objeto direto. Banco, objeto direto. Quero saber o que é o da cidade. Da cidade está com banco. Locução ligada a substantivo. 3. 4 possibilidades. Diminui para 3. Hã? PS não pode ser. Ah, CN também não. Claro que não. Banco é concreto. CN não pode ser. Ai, peraí, mas eu eliminei o PO. Eu sou uma besta. Né? Tá bom, vamos lá. Como é que eu saberia que não é o PO? Troca para ver se desce. Assaltar o banco da cidade. Pode falar, assaltaram ele da cidade? PO não é. Sobrou CN ou A. Olha que ridículo. Banco é concreto ou abstrato? Quero ouvir? Se banco é concreto, adjunto adnominal. É agora, boys, girls and gays, respirem fundo, porque a coisa vai pegar, hein? A compra da casa aconteceu ontem. Vou analisar o que eu acho que você sabe analisar. Se o verbo é o verbo acontecer, o sujeito é aquilo que acontece. Ou aquilo que acontece é a compra, tá bom? O que acontece, acontece. Verbo intransitivo. Ontem, advérbio. Olha a listinha de advérbio. Advérbio só pode ser uma coisa só, tá aqui. Advérbio só pode ser adjunto adverbial. O que é que está faltando analisar? O da casa. O da casa é uma locução ligada a substantivo. Pode ser 4 coisas. Tudo bem até aí ou não? Vou eliminar uma. Por que eu eliminei o PO? Está ligado ao sujeito. PO não pode ser. Vou eliminar outra. Por que eu eliminei o PS? Não tem verbo separando. Compra de casa. Para ser PS tem que ter um verbo separando. Não tem. Sobrou uma dupla. CN ou A. Tudo bem até aí ou não? É agora, galera.
Compra é um substantivo concreto? Compra é o ato de comprar. É um substantivo o quê, menina? Abstrato. Quando o substantivo é abstrato, pode ser os dois. Ô, velho babaca. Eu sei que você queria, né? Quando é concreto, é adjunto. Quando é abstrato, é complemento. Estava feita a vida, mas não é. Quando é concreto, sempre é adjunto. Quando é abstrato, pode ser os dois. Tá, e como é que eu vou saber? Ora, você vai saber só verificando isso aqui. Se pratica a ação. Se pratica a ação, é adjunto. Se sofre ação, é complemento nominal. Caraca, não entendi. Não entendeu porque você é orelhudo. Quer ver como é fácil? Olha, compra da casa. É a casa que compra? Ou é alguém que compra a casa? Falem, gente. Alguém que compra a casa. Casa pratica ou sofre ação? Quer ouvir? Então, casa é complemento nominal. Alto nível. Vamos forçar você? Vamos. A venda do terreno por você trouxe lucros à empresa. O que é que eu acho que você já sabe analisar? Sujeito à venda. Está vendo que eu não analisei o A? É artigo. Chega, né? Olha como eu sou bom de esqueleto. Todo cara que traz, fala. Algo? Alguém. Qual é o algo que a venda trouxe? Lucros. Objeto direto. Alguém. Quem é o alguém? A empresa, objeto indireto. Só que agora, irmãozinho, eu não vou dar sopa, não. Em vez de analisar uma locução, eu quero analisar duas locuções simultaneamente. Sabe que questão é essa? Aquela que o cara bota assim, letra A, CN, CN, letra B, PS, CN, letra D, PO, AA, vai pondo de duas. Ridículo. Aqui palavra o terreno e o por você estão ligados. Aqui palavra terreno e por você se ligam. E venda não é o sujeito? Sim ou não? Então, nos dois casos, eu posso eliminar o PO. Tudo bem ou não? Quero ouvir, sim ou não? Para eu pensar em PS, entre terreno e venda, tem que ter um verbo. Entre terreno e venda tem um verbo? Não. Entre por você e venda, tem um verbo. Tem um verbo entre por você e venda? Vamos, gente? Também não. Então, já eliminei o PS. Minha dúvida é CN ou A. Não é verdade? Se venda fosse concreto, eu teria dois adjuntos nominais. Não é verdade? Se venda fosse, puta, entendeu isso, entendeu tudo. Um adjetivo, eu teria dois adjuntos nominais. Se venda fosse um advérbio, eu teria dois adjuntos adverbiais. Perdão, dois complementos nominais. Só que a droga da palavra venda é um substantivo abstrato. Pode ser complemento, pode ser adjunto. Pode ser os dois, ou posso ter um de cada. Agora é fácil, é só ler. A venda do terreno é o terreno que vende ou ele é vendido? Ele pratica ou sofre ação? Vamos? Então o terreno, complemento nominal. Por você, é o cara que vende ou você é vendido? Você é o cara que vende. Você pratica ou sofre ação? Pratica. Adjunto nominal. É técnico. Fez exercício, estudou. Descoberta da pólvora foi uma descoberta dos chineses. Analisei algumas coisas que eu sei para chegar nisso aqui, tá bom? Bom, agora depende de você. Quero ver como é que está a tua inteligência, hein? Matei 2 de cara. Olha o que é, tá louco, velho? Por que não pode ser PO? O primeiro, por que não pode ser PO? Tá ligado ao sujeito? Por que não pode ser PS? Não tem verbo separando. Olha para cá. Por que não pode ser PS? Não está ligado ao sujeito. E nem PO, porque não está ligado ao objeto. Descoberta é um predicativo. Então queimei os dois. Sobrou CN e um A. Tudo bem ou não? Se isso aqui fosse concreto, eu teria dois o quê? Fala. Mas isso aqui é abstrato. Concorda comigo ou não? Pode ser CN, pode ser A. Pode ou não pode? Descoberta da pólvora. É a pólvora que descobre? Ou alguém descobre a pólvora?
Pólvora pratica ou sofre? Se pólvora sofre, pólvora é complemento nominal. E quem pratica? Os chineses. Se eles praticam, chineses é adjunta de nominal. Não entendeu, filha? Predicativo de sujeito, o verbo é de ligação. Hã? Essa é linda, linda. O mar estava com muito sal. Ó. Tudo bem? Estou falando grego ou não? Ó que beleza, ó. Caraca, eu estou queimando o quê? Ah, estou queimando o PO. Claro que eu estou queimando o PO. Está ligado ao sujeito, é ou não é? Está ligado ao sujeito. Sobram 3. Quer ver, ó? Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou queimar o CN. Ué, mas não é assim que é brincadeira. O CN é por último. Não, posso queimar antes. Por que eu queimei o CN? Mar é um substantivo abstrato ou é um substantivo concreto? Se ele é concreto, nunca vai poder ser CN. CN só acontece com um substantivo abstrato. Sobrou uma duplinha. E qual é a regra para essa duplinha? Vamos? Verbo no meio. Predicativo de sujeito. E o verbo de ligação. Olha como tem as 3 características. Indica estado. É o verbo estar, dá para trocar por estar. E tem uma qualidade para o sujeito. Quando eu falo o mar estava com muito sal, troca por um adjetivo. O mar estava salgado. Amo essa última aí. Sujeito indeterminado, verbo na terceira do plural, olha lá. Quem chama, chama alguém, verbo transitivo direto. Quero saber o que o tolo é. Tolo está ligado a rapaz, pode ser 4 coisas. Tudo bem ou não? Vou queimar, puta, queimei 2. Tá bêbado, velho. Queimei 2, por que eu posso queimar 2? Vamos lá, pensa. O que dá para queimar de saída? PS, porque está ligado ao objeto. O que mais eu posso queimar? O CN. Por que eu posso queimar o CN? Porque rapaz é substantivo concreto. Não ia ser CN nunca. Sobrou uma dupla. E qual é a regra para saber? Trocar para ver se desce. Vamos lá? Olha lá. Chamar o rapaz de tolo. Troca o rapaz por ele para ver se o tolo desce. Chamaram ele de tolo. Desce ou não desce? Se desce, predicativo do objeto. Cuidado com o lhe. A vida toda a gente aprende que lhe é só objeto indireto. Essa questão não cai, ela desaba. Porque todo mundo marca em cima do lhe objeto indireto. Realmente aí é. Quem devolve, devolve algo? Alguém. Mas o lhe pode ser adjunto de nominal, hein? Quando der para trocar por dele, dela, deles ou delas. Olha lá. Arrancaram os dentes dele. Olha como esse dele está ligado a dentes. Dele é locução. Ligado a um concreto. Adjunta de nominal. E o lhe pode ser complemento nominal. Olha que beleza. Aquilo não lhe foi favorável, é o mesmo que dizer aquilo não foi favorável a você. Olha o a você, locução ligada a adjetivo. Aqui, adjunto, aqui embaixo, complemento. Fique esperto que isso aqui desaba, hein? Para fechar, último assunto. Locuções, tá bom? Só que agora ligados a verbo. E vai aparecer mais coisa. Vai, aqui, ó. É a última coisa. Cacete. E uma locução ligada a verbo pode ser 3 coisas. E sabe qual é o pior? Eu não tenho regra para isso. Porra, chegou no final para dizer que não tem regra? Não é que não tenho regra. Quando uma locução está ligada a um verbo, ela pode ser 3 coisas, tá bom? Aí sabe como é que você mata? Você vê se é a primeira, se não for é a segunda. Se não for a segunda é que sobrou. Por isso que essa ordem é fundamental. Primeiro vê se é objeto, depois vê se é agenda passiva, depois vê se é adjunta adverbial. Será que deu para entender? Vamos lá. Será que ela é objeto? Não sei. Quem desiste, desiste. Fala. Quer ouvir? Quem desiste, desiste de algo. Qual foi o algo do qual o atleta desistiu? Fala. Competição.
já está a resposta dada, objeto indireto. Tudo bem? Olha para a segunda. Será que ela pode ser objeto? Não sei. Cadê o verbo lá? Não é o ferir? Quem fere, fere. Fala. Alguém. O alguém é aquela flecha? Vamos lá, gente. Sim ou não? Então, objeto aquilo não é. Bom, se não é objeto, a minha saída é uma agenda passiva, tá bom? Como é que eu reconheço que é uma agenda passiva? Assim. Primeiro, a frase tem que estar na voz passiva, isto é, o sujeito tem que sofrer a ação. O animal fere ou é ferido? Quer ouvir? Ele fere ou é ferido? E se ele é ferido, está na voz passiva. Tem preposição por ou de pela flecha? Pela é mistura do quê? Por mais a? Tem. E a terceira e mais importante coisa, o elemento tem que praticar a ação. Quem é que fere esse animal? A flecha. Resposta, agenda passiva. Entendeu como é que é? Se a uma é ela, se não é ela é a outra, se não é a outra é que sobrou. Vamos ver? Será que é objeto? Quem morre? Vamos, gente. Quem morre, morre. Verbo intransitivo, objeto não é. Será que é agente da passiva? Eu estou dizendo o animal foi morto? O animal sofreu a ação de morrer? Então agente da passiva não é. O que é que sobra? Adjunto adverbial. Cuidado do que esse aí? De causa. Matei a pau? Tudo bem? Tem um negócio que a gente chama de didática. Didática é tentar facilitar algo que não é fácil. Isso que eu fiz hoje foi isso. E você tem que ter estratégia. Você não pode estar o aluno de cara. Imagina se eu tivesse chegado para você hoje à noite e dito, boa noite, pessoal. Vocês vão aprender comigo isso aqui, ó. Na hora do intervalo, o que tinha sobrado foi embora. É ou não? Esse é o esquema total de análise sintática. Um esqueminha que você vai abrir toda vez que você for fazer um exercício. Então você vê o que o cara está perguntando. Na hora que você percebe o que o cara está perguntando, te encaixa nas opções. Às vezes já sai a resposta, às vezes sai 2, 3 opções, mas para isso você tem a regra de ir anulando as possíveis e as não possíveis. Está claro para todo mundo? Para acabar, aposto, não costuma cair isso aí. Aí estão os tipos de aposto. Tá? Quando ele vem entre vírgulas, ele é explicativo, repare bem. O enumerativo vem sempre depois de 2 pontos. Olha lá. O resumidor é sempre uma palavra que resume a figura anterior. Olha como aquele ninguém está resumindo os padres e o fiel. O distribuidor aparece sempre com uma única palavra, cada um. E o mais chatinho de todo, o especificativo. É o nome que você dá a nomes próprios, de alguma coisa. A pergunta mais difícil que alguém poderia fazer em termos de aposto, olhem para a primeira frase. É quantos apostos eu tenho nessa frase? 4. Porque o garoto está acostumado a achar que aposto vem entre vírgulas explicando o termo anterior, e não é. Não é só isso. Sujeito aqui é tio. O verbo é transitivo indireto. Quem se casa, falem. Com alguém. Tia é o objeto indireto. A atriz e o barbeiro estão explicando quem é tio Juca, quem é tia Jurema. Mas dentro do tio Juca e da tia Jurema, tem um núcleo. Quem casou foi o tio. Ele casou com a tia. Juca é o nome dele. Jurema é o nome dela. Nome próprio de alguma coisa também é aposto. É chamado de aposto especificativo. Então essa frase tem 4 apostos. Isso aqui é pedir para todo mundo errar. E por último, aposto oracional. O aposto oracional é quando o aposto se refere à oração inteira e não a uma única palavra. Note, o rapaz não foi punido, fato lamentável. Quem é que é o fato lamentável? O rapaz? É a punição? Não, é tudo. E por último, o vocativo. O vocativo é uma palavra que não faz parte da frase,
ela só existe para atrair a atenção da pessoa com quem eu quero falar. Né? Maria é minha secretária, eu falo, Maria, ela fala, fala aí, meu, traz um cafezinho para a gente. Esse Maria eu só usei para chamar a atenção dela. A palavra que eu uso para chamar a atenção de alguém ganha o nome de vocativo. Valeu, queridos?